Certo. Ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é como calcular perímetro, tá? Então, a gente calcula perímetro de quê? Nós calculamos perímetros de figuras planas, tá bom? O que são as figuras planas? Deixa eu ir lá só ligar o meu aplicativo para mim poder escrever. O que são as figuras planas? Figuras planas são um quadrado, né? O que mais seria uma figura plana? Um retângulo, um triângulo, né? Uma circunferência é uma figura plana? Sim, uma circunferência é uma figura plana, tá? Então, a gente vai aprender como que se faz perímetro de figuras planas. Professor, eu posso fazer perímetro de sólidos geométricos? A gente faz volume de sólidos geométricos, tá? O perímetro nada mais é do que a medida do comprimento de um contorno. Ou seja, que é o contorno? Contorno é essa medida que fica aqui em volta, ó. Então, quando eu falo que eu vou calcular o perímetro, eu não vou fazer nada além do que somar os valores que nós temos aqui, tá? Então, nesse caso, nós temos todas as medidas em metros, né? Em mesma unidade de medida. Então, é só somar tudo. Nós temos números com vírgula. O que eu faço com esses números com vírgula? Aí eu coloco vírgula debaixo de vírgula para somar, tá bom? Outra coisa. E se não tivesse mesma unidade de medida? Exemplo, se aqui tivesse centímetros, milímetros, né? Eu teria que transformar. Vocês lembram daquela tabelinha que nós fizemos lá no sexto ano? E nós tínhamos a tabelinha, né? Nós tínhamos milímetros, centímetros, né? Decímetros, metros, decâmetros. Então, vamos lá. Aqui está o quilômetro, né? Quilômetro, hectômetro, HM. Então, o metro está aqui. Se eu quisesse transformar 1 metro em centímetro, o centímetro fica aqui. Então, eu teria que multiplicar esse 1 por 100. Por que por 100? Porque eu ando duas casas decimais. Gente, é só vocês procurarem essa tabelinha, na internet tem, tá bom? Se eu ando uma casa decimal para a direita, eu multiplico por 10. Duas casas por 100, tá bom? Mas esse não é o nosso conteúdo de hoje. Então, o perímetro nada mais é do que calcular o que tem em volta, tá? O contorno. Beleza, agora não vai. Ah, foi. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para calcular o perímetro de uma circunferência? Pessoal, olha só, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre isso. Sobre a circunferência. É a nossa matéria dessa próxima apostila, tá? Então, se eu quisesse calcular o perímetro da minha circunferência, o que seria isso? Seria isso aqui em volta, certo? Então, seria isso aqui em volta, beleza? Então, mas como que eu faria isso, gente? Eu uso uma fórmula, tá? Então, a fórmula eu vou passar para vocês ainda, e esse conteúdo também vou passar para vocês ainda, certo? Porque nesse caso eu vou usar o pi, né? Então, eu vou te falar para vocês de onde vem o pi, certo? Então, da circunferência ainda vamos deixar por enquanto. Vamos lá. Só tô clicando aqui, tá, gente? Que ainda não é o que eu quero. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam, né? E para calcular o perímetro, eu somo todos os lados. E para calcular a área de uma figura plana, como que eu faço isso? Aí depende, tá? Depende da figura que eu vou querer fazer a área. O que seria a área, tá? O perímetro não era isso aqui em volta? Era só isso aqui em volta. A área é tudo que tem aqui dentro, tá? Tudo. Você pegar, por exemplo, para que eu tenho que aprender a calcular a área de alguma coisa? Se você tiver um lote, por exemplo, nesse formato aqui de um retângulo, você não vai vender somente um pedaço, né? Você vai vender tudo que tem aqui dentro. Então, você tem que saber como você calcula a área.
Então, nós vamos calcular a área de um retângulo, um triângulo, essa figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um hexágono, tá? E nós temos a circunferência. Então, cada uma é diferente, tá? Uma da outra. Cada uma tem a sua característica diferente. Ó, a área é isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. A área é tudo que vocês têm lá dentro, ó. O espaço todo, tá? Como tá mostrando o desenho aí. Então, vamos lá. Cada figura geométrica tem o seu modo de calcular a área, tá? Não vamos confundir. Por exemplo, o jeito de calcular a área do quadrado é diferente do jeito de calcular a área do triângulo, certo? Mas não é difícil. Nós vamos entender. Então, vamos ver primeiro como se calcula a área de uma região retangular. Vamos supor que eu tenho um lote em formato de um retângulo e eu quero calcular a área, tá? A medida da área de um retângulo é feita através da medida do comprimento. O que seria o comprimento, professora? Esse pedaço aqui, ó, tá? Vezes a medida da largura, que seria esse pedaço aqui. Mas, professora, já teve vezes em sala de aula que você falou diferente? Falei, tá? Então, nós podemos olhar aqui que pode ser também considerado base ou comprimento, tanto faz, tá, gente? É a mesma coisa. E altura. Alguns livros trazem como comprimento e largura, outros base e altura. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então, para calcular a área de um retângulo, vocês vão multiplicar esse comprimento aqui vezes esse comprimento aqui. Simplesmente isso, certo? Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Agora, para calcular a área de uma região quadrada, gente, o que eu vou fazer? Lado vezes lado. Como assim, professora? O quadrado tem todos os lados iguais, não é? Então, era como se eu fizesse também como base vezes altura, não é? Ou comprimento vezes largura, certo? Que é a mesma coisa. Lado vezes lado, ou base vezes altura. Eu também posso considerar. Então, vamos lá. Área de uma superfície. Agora nós temos o paralelogramo, tá? O que é um paralelogramo, professora? É essa figura que nós temos aí em rosa, tá? Paralelogramo é isso aqui, ó. Onde esse pedaço aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a este, certo? Então vamos lá. E o paralelogramo é a mesma coisa? Ó, para fazer a área dele, nós vamos fazer base vezes a altura, certo? Então, nós temos aqui a base, vocês viram que mudou o nome, né? Ou comprimento, que é a mesma coisa, vezes a altura ou largura também, tá bom? Então, vocês vão anotando aí. E na apostila de vocês também tem, tá bom? Quem estiver na apostila, então, do paralelogramo, base vezes altura. Gente, quem quiser depois voltar a aula, pode voltar, tá bom? Área de um triângulo. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a medida da base vezes a altura. Gente, a altura a gente costuma colocar aqui, tá? A altura do triângulo. Isso tudo eu vou dividir por 2. Como assim, professora? Eu não entendi. Beleza. Vamos supor que essa base mede 3 centímetros. E a altura mede 4. Então, eu vou fazer base vezes altura. 3 vezes 4 vai dar 12. O resultado disso eu divido por 2. Tá? 12 dividido por 2 vai dar 6. Ou seja, 6 centímetros quadrados. Sempre lembrando, quando a gente fala de área, o resultado sempre tem que vir em centímetros quadrados ou metros quadrados. Diferente de quando a gente calcula perímetro, né? Que é só metros ou centímetros, né? Aqui nesse caso é metros quadrados e centímetros quadrados, né? Não pode esquecer disso. E se eu quisesse fazer um exemplo aqui do paralelogramo, né? Eu poderia colocar essa aqui como 3 e aqui como 4.
né? Já que eu tenho que fazer base vezes altura, eu posso fazer, né? Devo fazer 3 vezes 4, que é igual a 12, certo? Temos mais figuras planas? Temos, tá? Temos agora o trapézio, gente. Vou desenhar para vocês aqui o trapézio. O trapézio é essa figura aqui, tá? Então, no trapézio, nós temos duas bases. Ué, você encosta a porta lá para mim? Temos duas bases aqui, ó. Temos a base menor e temos a base maior, tá? Sempre reparar, essa base maior às vezes pode estar em cima também, tá? Então, vamos lá. Como que é feita a área de um trapézio? Eu vou pegar sempre a medida da base maior. Ó, o Bzão, vou colocar base maior. Vou somar com a base menor, essa medida aqui. O resultado dessa soma, eu vou multiplicar vezes a altura do meu trapézio. H, não, gente, o H no cálculo de área é a altura, tá? Multiplicou pela altura, divide tudo por 2, certo? Então, vamos lá, professor, explica isso melhor. Então, vamos pegar um trapézio aqui que tem 3 metros de base maior, 2 metros de base menor e 2 metros de altura, certo? Eu vou pegar a base maior. Quem é a base maior? No caso, é o 3 aqui. Vou somar o 3 mais a base menor aqui em cima, que vale 2. Nesse caso, eu somo antes de multiplicar. Vai dar 5. 5 vezes. Qual é a altura do meu trapézio? 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Depois eu divido todo o resultado por 2. No caso, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 o quê, professora? Depende da unidade de medida que eu vou estar usando. No caso, vai ser centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Sempre olhar a unidade de medida, certo? Muito simples. Presta atenção. Cálculo de área do trapézio. Base maior mais base menor. Somou as duas, multiplica pela altura. Fez o cálculo de multiplicação, calculou o produto, divide todo o resultado por 2. Certo? Então, vocês observem que cada figura plana tem o seu modo de calcular. Agora, nós temos um losango, né? Então, nós temos ali a diagonal, né, maior, né? Então, o que nós vamos pegar aqui, ó? A área feita por... Vou ter que voltar depois, tá, gente? Do losango. Pulou aqui. Depois eu volto. Como que eu vou fazer o volume de sólidos geométricos? Gente, cálculo de volume, tá? O que é calcular volume de alguma coisa? Calcular o volume, por exemplo, de um corpo é a quantidade de espaço que ela ocupa dentro desse corpo, né? Por exemplo, eu tenho um cubo. Eu quero calcular, desenhar mais ou menos aqui, a quantidade de espaço, ou seja, tudo isso aqui dentro. Mas o que seria isso, professor? Por exemplo, eu poderia ter uma piscina nesse formato. Eu queria calcular o volume, né, desse cubo, dessa piscina. E a capacidade em litros dessa piscina também. Então, nós calculamos volume de sólidos geométricos ou figuras espaciais, não de figuras planas. Não existe, tá? O volume de um quadrado, o volume de uma circunferência, o volume de um retângulo. Existem, sim. Existe volume de figuras tridimensionais. Quais são as figuras tridimensionais? O cubo, o paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, isso são figuras tridimensionais. O que seria isso, professora? Tridimensional. Elas têm 3 dimensões aqui, ó, né? Essa medida aqui, essa, comprimento, largura e altura. 3 dimensões, elas são tridimensionais, tá? Essa aqui também, certo? Então, nós vamos aprender primeiramente a calcular o volume de paralelepípedo,
Paralelepípedo é isso aqui no caso, né? Podemos ter uma piscina em formato de um paralelepípedo e do cubo também, certo? Podemos ter uma caixa d'água em formato de um cubo, tá bom? Professora, nós não vamos calcular volume de outros sólidos geométricos? Vamos, só que mais para frente. Vamos calcular do cilindro, do cone, e de outros sólidos geométricos ou figuras espaciais, tá? Só que os outros vão ficar um pouquinho mais para frente, certo? Então, nós temos aqui algumas figuras espaciais. O cubo, né? Temos o paralelepípedo ou o bloco retangular, mas nós conhecemos mais como paralelepípedo. Temos também o cilindro, tá? O cilindro também é uma figura espacial, tá? Então, mais para frente vamos aprender a fazer o volume, tá? Então, vamos lá. Veja a maneira mais prática para calcular o volume, certo? Então, gente, para fazer o volume do cubo, paralelepípedo, perdão, nós vamos multiplicar as três dimensões. Quais três dimensões, professora? A medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Como assim, professor? Você vai ter medidas aqui, valores em números, né? 3, 4, então vocês vão multiplicar as três dimensões, certo? Do paralelepípedo, ok? Então, é assim que faz o volume. Volume é as três dimensões, multiplicar as três. E o volume do cubo, como é que faz? Vou multiplicar as três dimensões também, certo? Só que no caso do cubo, as três dimensões são exatamente iguais, né? Que no caso chamam-se as arestas, tá? A aresta do cubo. Gente, a aresta, nesse caso aqui, vai ter a mesma medida, tá bom? Porque o cubo tem as arestas iguais. Então, vocês vão fazer, por exemplo, se essa aresta mede 2, vocês vão fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Certo? Então, para fazer o volume do paralelepípedo, vocês vão multiplicar as três dimensões: comprimento, largura e altura. E do cubo a mesma coisa. A diferença dos dois sólidos geométricos é que o cubo tem os lados iguais aqui. E o paralelepípedo não tem. Essa é a única diferença na hora de calcular, tá? Vocês conseguiram entender, gente? Pessoal, vocês conseguiram entender? Sim. Alguma dúvida? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, gente, eu vou pegar esse paralelepípedo aqui, eu vou botar medidas para esse paralelepípedo. Eu vou colocar aqui a medida, o comprimento 5, a largura 2 e a altura 3. Professora, tudo em metros, tá? No caso, metros. Como que eu faço esse volume? Eu multiplico as três dimensões. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3 vai dar 30, ou seja, 30 metros cúbicos, tá? O volume sempre é o valor cúbico. Se a unidade de medida for centímetro, você vai colocar 3 aqui, ó, centímetros cúbicos. Se for metros, metros cúbicos, tá? E assim por diante. Volume é metros quadrados, centímetros quadrados. Volume não, área, perdão. Volume é centímetros quadrados, metros quadrados. E já o perímetro é só metro e centímetro, tá bom? Eu quero dar uma voltada nesse slide aqui para falar um pouquinho sobre círculo e circunferência para vocês, tá? Eu vou ter que abrir ele de novo para dar certo. Vocês continuam me falando se vocês estão vendo, tá? A imagem. Vocês conseguem ver? Vocês estão conseguindo ver? Eu
não estou ouvindo vocês. Sim. Sim. Deixa eu só abrir aqui, então, que eu vou começar de novo, tá? Vocês viram que a parte que eu pulei era a parte da circunferência? Vou falar agora por quê, tá? A circunferência é matéria nossa agora dessa apostila que vem agora, tá? Então, vocês aproveitem já e já peguem a manha, né, da circunferência. Gente, eu queria que vocês entendessem primeiro a diferença entre circunferência e círculo. Uma coisa é circunferência, outra coisa é círculo, tá? Eu vou desenhar duas aqui, mais ou menos, certo? Então, a circunferência é toda essa linha que nós temos aqui, ó, em volta, tá? E o que seria o círculo? Todo espaço, tá? Então, aqui como se fosse o perímetro e aqui como se fosse a área, tá? Lembrando, circunferência é esse pedaço aqui. E área é todo o espaço que aquele corpo ocupa, né, no ambiente. Então, é tudo que tem lá dentro, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos a circunferência. Circunferência é só esse pedaço por fora, nunca o pedaço por dentro. Gente, quais são... Antes da gente saber, né, como calcular o perímetro da circunferência, eu gostaria que vocês entendessem que a nossa circunferência, o centro dela aqui, ó, né, bem o centro, está aqui, certo? E depois também, gente, nós vamos ver os elementos que nós temos da circunferência, certo? Então, se eu pegar o centro da minha circunferência e traçar uma semi-reta, eu vou ter um raio. Professora, não entendi. Então, tá. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Tá? Então, eu vou pegar o centro, eu posso desenhar um raio assim também. Então, esse pedacinho do centro até na extremidade se chama raio. Tá? E o outro pedaço aqui também, do centro à extremidade, é outro raio. Tá? Então, gente, nós temos que dois raios, não temos? Um raio aqui, mais um raio aqui. Esses dois raios juntos formam o que nós chamamos de diâmetro, tá? O diâmetro nada mais é do que dois raios juntos, né? Certo? É como se eu pegasse aqui, ó, e desenhasse. Gente, essa semi-reta tem que cortar a circunferência ao meio, certo? Então, é um diâmetro, D de diâmetro. Se você cortar mais ou menos aqui, isso não é um diâmetro, tá? Eu não cortei a circunferência ao meio, tá? Vamos desenhar outro exemplo de diâmetro, então. Eu poderia fazer um diâmetro aqui, cortei a circunferência ao meio? Cortei. Posso ter um diâmetro aqui, cortei ao meio? Cortei. Posso ter um diâmetro aqui, desde que ele corte a minha circunferência ao meio, certo? Então, nós temos inúmeros diâmetros numa circunferência, tá? Então, a metade do diâmetro é o raio. Professora, cadê o diâmetro desse daqui? É só eu continuar desenhando aqui, ó. Tá? Tá difícil desenhar aqui, né? Então, vamos continuar desenhando aqui, ó. Então, esse espaço, esse traço todo seria o diâmetro. Tudo bem até aí? O diâmetro é a distância entre dois pontos que passa pelo centro. Tem que passar pelo centro. Se não passar, não é diâmetro. Isso, nós temos um outro nome para isso. Então, vamos lá. Que nome que você dá para isso, então, professora? Ó, vou desenhar aqui, por exemplo, ó. Quis dois pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Só que ele não passou no centro, então ele não é considerado um diâmetro. Ele se chama raio, tá? É um raio. Ou, perdão, gente, estou falando, uma corda. Raio é metade do diâmetro. Isso aqui é uma corda, tá? Quando nós temos uma semi-reta que não atravessa o centro da circunferência. Isso se chama
corda. Isso aqui é um raio, tá? Esse aqui é um raio. Os dois raios juntos formam o diâmetro. O traço todo é o diâmetro, tá? Beleza. Tudo bem até aí, gente? Então, o que nós temos numa circunferência? Nós temos o raio, aqui, ó, botar raio. Temos uma corda, ó, temos a outra corda aqui, tá? Isso chama-se corda. Tá, professora, e o traço que corta, que une dois pontos, aqui, esses dois pontos passam, aqui, ó, que une dois pontos, um lado ao outro, e ele passa pelo centro. Esse chama-se diâmetro, certo? Então, gente, isso eu quero que vocês entendam primeiro, tá? Calcular perímetro, nós vamos aprender na próxima aula, certo? Por quê? Porque nós vamos precisar saber de uma coisa chamada π, certo? O π, gente, é muito utilizado na matemática. Ele é uma letra grega, tá? Representado por essa letra grega aqui. E ela tem um valor aproximado de 3,14. Isso tudo eu vou explicar na aula que vem. De onde surgiu, como você faz para calcular, né? Por que arredondaram esse valor? Porque esse valor não era 3,14, era um número irracional, um número infinito, certo? Mas isso tudo para a aula que vem. Eu quero que vocês entendam o que é uma corda, o que é um perímetro, o que é um raio, certo? Conseguiram entender? Todos conseguiram entender? E depois nós vamos aprender a fazer o perímetro aqui, ó. Nós vamos aprender a calcular isso aqui. Só que para aprender a calcular o perímetro, eu vou ter que usar o π, tá? Mas por que eu tenho que saber também o raio, o π? Eu tenho que saber o que é o raio, porque no cálculo de perímetro eu uso o raio, eu uso o π. É por isso que a gente aprende a identificar, certo? Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender tudo? Sim. Ok. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu tô aqui na escola, mas eu atendo vocês a hora que vocês precisarem de mim, tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade, eu ainda marco com vocês o horário e o dia certinho, tá bom? Beijinhos, até outro dia. Tchau.